Olá pessoal, boa noite. Meu nome é José Renato, você me conhece como Zé. Estou aqui essa noite convidado pelo pessoal do IEE para bater um papo com o pessoal aqui no Instituto Ling. Eu sou empreendedor, inquieto, né? Gosto de poder conversar com as pessoas naquilo que eu puder ajudar pelo empreendedorismo do nosso estado, do nosso Brasil. Eu sou cofundador do Hub da For All, junto com o Ricardo Galho, parceiro que a gente iniciou a empresa em 2015. E hoje eu venho aqui para poder falar um pouco de China. Acabei de voltar de uma missão empresarial e para provocar um pouco as pessoas aqui para uma nova visão sobre o tema digital, né? Conversar um pouquinho sobre, virou um trend, né? Todo mundo fala de transformação digital, mas eu quero falar sobre um outro prisma, sobre um prisma um pouquinho diferente que vocês vão saber mais em seguida. Primeira pergunta sobre a carreira. O que te inquietava no Banrisul, que te fez empreender? Eu acho que empreender era uma coisa que é muito mais a ver com atitude do que efetivamente ser empresário, né? E eu, mesmo no Banrisul, eu tive muitas pessoas que me desafiaram, né? Pessoas que foram grandes líderes, e esses líderes, junto com a minha sempre inquietude, né, de empreender, eu sempre tive esse modelo de poder entender as coisas e poder provocar mudanças no ambiente de forma que pudesse gerar uma melhor para o próprio negócio. Então, acho que isso é muito do empreendedor, né? O empreendedor, ele olha as coisas e procura mudar. E eu acho que eu empreendi bastante do Banrisul. Acho que eu tive muitas oportunidades no banco e acho que boa parte do que eu pude liderar, com outras pessoas, foi de construir várias coisas que hoje ainda perduram no banco, né? Então, como o próprio projeto que eu acho que foi muito importante foi o Banco Eletrônico, foi um projeto que foi revolucionário, o banco revolucionou em várias coisas. Pouca gente sabe, mas o Banrisul foi o primeiro banco a ter correspondente bancário junto com o Banco do Brasil, o primeiro banco a ter uma rede independente de cartões, que foi o Bancompras, né? Acho que todo hoje conhece. E o primeiro banco a trocar toda a sua base de cartões por cartões Smart Card, cartões com chip, cartões inteligentes, né? Então, o primeiro banco a ter internet 24/7, internet bank 24/7, internet bank do Banrisul. Então, o Banrisul fez várias inovações e eu pude liderar boa parte delas, né, junto com várias pessoas. Não posso dizer que são projetos somente meus, porque eu acho que a gente, quando constrói uma coisa tão importante, é porque a gente construiu junto com muita gente bacana. E desses vários hoje são grandes amigos e pessoas que eu levo no coração e foram que me empolgaram e me ajudaram a empreender dentro do Banrisul. Mas pós-Banrisul, eu quis empreender o meu próprio negócio, né? Eu acabei tendo a oportunidade de conhecer duas famílias, a família Correia e a família Stumpf, e ter a possibilidade de poder conviver próximo de pessoas que são grandes exemplos para mim, pessoas que me deram uma grande oportunidade, que foi poder empreender efetivamente a GetNet, né? Que foi uma empresa que eu pude tirar praticamente do zero, né? Eles tinham, duas famílias tinham alguns sonhos. Eu pude apresentar o meu sonho grande, que era um sonho bem maluco ainda, bem maior, que era de romper o mercado brasileiro de cartões, romper o duopólio que existia, brigar com dois gigantes, que era a Redcard e a VisaNet. Eles compraram esse sonho e eu pude iniciar uma startup chamada GetNet. Em 2003, juntei mais 8 malucos e a gente começou a companhia como considerada a primeira fintech brasileira, que foi a primeira empresa que saiu do zero e provocou uma disruptura no modelo de negócio do nosso Brasil, né? Então a GetNet se tornou um grande unicórnio, né? Foi o primeiro unicórnio da América Latina. E pós-venda da GetNet, eu pude daí empreender um outro sonho, que é poder revolucionar o mercado digital, né? Eu olhava o mercado digital e via que, não queria empreender fora, eu queria mostrar que era possível fazer no Brasil, que era possível fazer no Rio Grande do Sul, que era possível fazer em Porto Alegre, uma plataforma de negócios, um hub digital para trazer para o nosso Brasil tudo aquilo que a gente vê de mais moderno na China, Israel e Estados Unidos, quer dizer, com a pitada do Brasil, mas que a gente não devesse nada para os outros. E é isso que eu estou realizando agora com outro grupo de pessoas, empreendendo num hub chamado For All, onde a gente tem um hub de plataforma de negócios digitais. Hoje já somos 9 empresas e tem mais 3 no forno até o final do ano. Então, estamos lá na Tecnopuc, aqui em Porto Alegre,
estamos um pouquinho no Cuba, em São Paulo, e no Parque de Tecnológico de Pelotas, lá com um centro de desenvolvimento também. E é sobre um pouquinho disso que eu vou falar com as pessoas hoje à noite, né? Mas eu vou falar bastante sobre uma discussão: quem é a China e o que nós temos de parecido ou não com a China, e o que a gente pode fazer. O Brasil não é China, o Brasil não é Israel, o Brasil não é Estados Unidos, o Brasil é o Brasil, mas dá para fazer coisa muito bacana no Brasil, e eu vou mostrar que isso é possível. E é isso que eu vou provocar hoje à noite com todo mundo. Te ensinaram e os acertos que mais te deixaram entusiasmado? Eu tenho uma brincadeira que eu faço, né, que qual é a diferença, o empreendedor, né, qual é a diferença do empreendedor teimoso e o resiliente, né? Então, o teimoso é quando deu errado e o resiliente é quando deu certo, né? Então, em verdade, todo empreendedor ele é muito determinado. Um bom empreendedor, ele se sacrifica para poder fazer com que aquele sonho dele se torne realidade. E o que faz a gente ser menos teimoso e mais resiliente é poder estar cercado de pessoas que possam te ajudar nas melhores decisões. Eu acho que na minha vida eu tenho vários exemplos de resiliência, né? E vários exemplos de teimosia, né? E normalmente quando eu fui teimoso foi quando eu escutei pouco, né? E hoje eu já escuto bem mais do que eu escutava no passado. Eu acho que se eu olho para o passado, os principais erros que eu cometi foi porque eu escutei, eu acho que às vezes pouco. Mas os grandes acertos também estão porque eu sempre me cerquei de muitas pessoas, eu sempre construí muito junto com pessoas. Eu acho que os principais erros têm a ver com isso, um pouco de teimosia, um pouco de ansiedade. Às vezes o empreendedor é aquele que também está sempre correndo, né? E às vezes essa ansiedade faz a gente tropeçar. E os acertos são são acertos que estão quando eu tive grandes coisas construídas, né? Eu sempre digo que nada se constrói grande e perene sozinho, né? Então eu realmente acredito nisso. A minha vida assim foi cercada de construir coisas com muitas pessoas ao meu redor, e eu acho que meus acertos estão ligados a esse ponto, né? De construir junto com muita gente. A última. Na sua missão à China, quais as principais percepções quanto ao comportamento, as diferenças de comportamento entre brasileiros e chineses? Olha, eu li bastante sobre China, eu sempre li muito sobre China, eu sempre tive uma preocupação de entender China, e eu vi que muita coisa que eu li é bem diferente estar lá, mas não só estar lá. Na verdade, o bacana foi que eu fui numa missão que a gente não teve só um objetivo de ir e ver empresas e olhar o que as empresas queriam dizer para a gente que eles faziam. A gente também pôde conviver com pessoas que vivem muito tempo na China, brasileiros que vivem na China, chineses que viveram no Brasil. E tivemos muito debate, tivemos uma conversa muito bacana com o ex-embaixador, o Karamuru, e tivemos debate com o Jeromel, que é da Startse, que está lá há um bom tempo. Então foram muitas conversas em que a gente pôde tirar uma percepção diferente. Bom, China não é o que a gente lê, China é diferente, né? E falando de IEE, falando de Instituto Liberal, né? Se a gente poder falar de questão liberal, eu acho que a China ela não se comporta como um país nem como uma nação, se comporta como uma civilização, eles dizem isso. E a civilização tem uma cultura muito forte, e a cultura chinesa se sobrepôs ao comunismo. Hoje, praticamente, a gente não tem, eles se dizem ainda um pouco comunistas no estilo chinês, mas de verdade, na prática, do ponto de vista econômico, eles praticamente não têm mais nada de comunismo. O que aconteceu foi que a cultura chinesa, que é uma cultura milenar, ela tem 3 pontos que são decisivos na cultura, que tem muito a ver com Confúcio, né? Que é a disciplina, meritocracia e pragmatismo. Esses 3 itens se sobrepuseram ao comunismo, fazendo com que a China hoje se tornasse um país muito mais liberal do que, eu digo para vocês, muito mais liberal no que tange a economia do que o próprio Estados Unidos. Está hoje com muito mais consumismo do que o próprio Estados Unidos. É uma coisa assim gritante essas questões. Por outro lado, existem algumas coisas que são de China, como por exemplo, alguns poucos resquícios da questão do comunismo é a questão da propriedade sobre o terreno, né? Então, a propriedade, o imóvel, não a propriedade privada em si em geral, mas a questão do terreno ainda é uma coisa que é como se tu comprasse hoje no Brasil ilhas, né? Tu compra por X anos. Lá, o que tu compra de propriedade tem 70 anos. Tu tem que... volta depois do governo chinês, entre aspas, né? Mas isso só tem 30 anos, então ainda falta 40 para isso acontecer. Então, a China é muito China. O Brasil é um pouco de China, um pouco de Estados Unidos,
e a gente tem muito a aprender com a China, mas não necessariamente copiar, né? Eu acho que a gente tem que entender a nossa realidade e ajustar para esse processo. Mas no que tange a questão de liberdade econômica, eles estão dando de nota 10 em muitos países. É impressionante a pujança econômica vindo, né, desse modelo extremamente liberal. E no que tange ao comunismo, sobrou muito pouca coisa. Em verdade, assim, o que sobrou tem, no que tange a única questão, é a questão que ainda é uma ditadura sob o ponto de vista político, né? Mas que poderia ser de direita também ou de esquerda, porque tanto faz, porque na verdade é uma ditadura política, ela é uma ditadura política, não importa se... Agora, quando fala de comunismo, além de ser ditadura política, ainda tem questões econômicas, né? E isso não existe. Efetivamente, China, eu na minha visão, não sobrou praticamente nada de comunismo. É uma ditadura política, que por falar em China, talvez, não estou dizendo certo ou errado, não quero fazer julgamento, mas talvez fosse a questão de que justifique muitas coisas terem sido fáceis de serem implementadas lá, mas na prática, a questão econômica é um país completamente liberal, em vários aspectos. É muito bacana. Acho que vale a pena entender China e ficar um bom tempo lá. Acho que todo mundo deveria não ficar indo só para o Silicon Valley. Eu já fui ao Silicon Valley várias vezes, já fui a Israel uma vez, foi ano passado, e fui esse ano à China e vou querer voltar com mais frequência à China do que ao Silicon Valley. Tá, então a última é só queria agradecer o convite do pessoal. Para finalizar, eu gostaria de agradecer o convite, uma honra para mim estar aqui batendo uma bola com o pessoal do IEE, nesse jantar, nesse local fantástico chamado Instituto Link. Um prazer estar aqui com vocês.